E aí, povo lindo do terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar conversando um pouco sobre fascismo? Então tá, assim, como vocês viram, são trocentas mil ah, características, né? É um fenômeno bastante complexo para a gente poder compreender, né? Porém, eu vou tentar, a gente vai tá falando de vários deles, né? Minha ideia hoje é a gente encerrar, então, essa parte mais conceitual, tá? Mas vocês não se preocupem que depois eu vou tentar passar isso no papel, digamos assim, como um conceitual, um esquema, alguma coisa assim. Letícia, Piazeta, tá? Esquema, ó, vou fazer. E vou deixar para vocês no sistema, tá? Porque eu sei que é um pouco difícil, mas a gente tem que ir esmiuçando, tá? Tudo bem? Exatamente por ser um fenômeno tão complicado, tão difícil, tá? Bom, então como eu falei para vocês, o último ponto que eu trabalhei foi a questão do anti-individualismo, né? Dessa igualdade falsa, digamos assim, né? Mas temos outros pontos importantes, tá? Então, a questão tradicional, já falei para vocês também. Então, o fascismo ele se apega a muitas questões tradicionais e também mobiliza muita questão religiosa, né? Que é um ponto importante, digamos assim, né, na perspectiva ideológica, de chegar fácil nas pessoas, porque a questão religiosa era algo que estava muito presente, né, na vida da grande parte da população. Então é um discurso que as pessoas já têm uma aderência normalmente, né? Então o fascismo também vai se valer, né, dessas questões religiosas, enfim, cristãs, né? Digamos assim, o que eles entendiam como cristão, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, essas questões também são bastante presentes, tá? Essa ideia também unitária, né? Ela está muito vinculada a uma ideia também de militarismo, tá? Então, o fascismo ele se mobiliza muito com a questão do militarismo. Por quê? Porque tem toda aquela questão de ter uma roupa, um uniforme, tu marchar, quando as pessoas marcham, elas marcham juntas no mesmo ritmo, né? Tu movimenta a questão corporal, tu tá numa, entre aspas, sintonia, todo mundo no mesmo, né, passo, digamos assim, né? Então, tem toda essa questão também de uma ostentação, das grandes marchas, das pessoas nas ruas, né, nas manifestações. A gente vai ver que isso vai ser muito mobilizado pelo fascismo, né? Então as pessoas marchando na rua, os uniformes, né? Ou com uma roupa militar, ou com uma roupa patriótica, entre aspas, enfim, isso vai ser muito mobilizado, né? Para como demonstração de força, digamos assim, certo? Então o fascismo ele é militarista, tá? Até porque também o discurso militar é um discurso mais simplificado, né? E que tem uma postura muito, digamos assim, de valorizar a hierarquia, certo? Um manda, outro obedece. Eu te mando fazer 20 flexões, você vai fazer, você não pode contestar. Mas por que 20 flexões? As flexões, elas vão fazer o quê no meu corpo? Não, tá? Estou te mandando fazer, você faz, ponto, né? Tem uma ideia de obediência, uma ideia de hierarquia, né? Isso é muito presente no discurso fascista, tá? O discurso fascista, ele é um discurso autoritário, ponto. O fascismo é extremamente autoritário, certo? Então, o fascismo, ele é além de autoritário, ou seja, como eu disse para vocês, ele não dá margem para divergências, para debate, para reflexão, ele tem essa ideia de hierarquia, um manda, outro obedece, a autoridade tem que ser respeitada, a autoridade do líder, da liderança, do culto ao líder, né? Então, líder perfeito, etc., né? Idealizado, aquela coisa toda. Bom, nessa perspectiva, né, a gente também pode dizer que o fascismo ele é totalitário. Então, o que, que é isso? Então, outro discurso bem complicado, assim, mas vamos tentar mapear para vocês, tá? Então, o que, que é o totalitarismo? É que o fascismo ele requer o ser humano total. Em que sentido? Tu tem que estar totalmente colocado nesses, aderir completamente a esse sistema, tem que estar com aderência total a esse sistema, né? Ele requer não ele requer corações e mentes. Não basta só tu, não, tu tem que demonstrar, tu tem que ter uma foto da pessoa na sua casa, você tem que participar das associações, você tem que estar nas marchas, você tem que demonstrar essa sua adesão a essa perspectiva do fascismo, tá? Então ele requer o homem total. E além disso, ele tem um discurso no sentido assim de, como eu disse para vocês, de que o outro é o inimigo. Não existe outro, somos todos, né, no mesmo feixe ou não somos, certo? Então, é um olhar, como eu disse para vocês, de, digamos assim, de extermínio do outro. Então, também isso muito está vinculado com uma reflexão
militarista. Bom, reflexão militarista ficou meio estranho, mas enfim, eu quero dizer para vocês aqui o discurso militarista, ou seja, o outro ele é o inimigo, ele é aquele que tem que ser de alguma forma eliminado, extirpado. O discurso fascista ele é muito racista, certo? Ele é xenófobo, ou seja, como eu disse para vocês, está tudo junto, certo? O outro, o de fora, o estrangeiro, ele é visto com desconfiança, porque ele é diferente, porque ele pensa diferente, não pode pensar diferente, não pode se vestir de forma diferente, ou seja, né? Então é um olhar racista, né? Ele tem muito discurso de superioridade, então os fascistas se colocam como grupos superiores, certo? No sentido principalmente racial, estamos com os discursos raciais ali, né? Então, que é uma população, uma estirpe, sei lá, no caso, por exemplo, o alemão, que eles inventaram, a raça ariana, enfim, né? Então, é um discurso racista, um discurso xenófobo, né? É um discurso expansionista, já que tu tem uma ideia de racismo, de que a raça ariana, por exemplo, é superior, ela tem direito a ocupar o território daquelas raças que são inferiores na visão delas, tá? Então, o discurso racial, né, racista, expansionista, necessidade de buscar outros espaços, de ter direito às riquezas de outros espaços, de outros povos, ele também está muito presente na perspectiva do fascismo, tá? Então, todos esses elementos aqui a gente tem que ter bem claro. E por fim, tá, pessoas? Então, essa ideia do totalitarismo, como eu disse para vocês, ele é uma característica do fascismo, tá? Não existiu nenhum tipo de totalitarismos de diversos vieses ou ditaduras de vários vieses? Sim, com certeza, tá? Então, assim, o fascismo, ele é um tipo de ditadura, ele vai implantar um tipo de ditadura, ele vai ser um tipo de totalitarismo, e agora sim, é fundamental, esse é o principal ponto, tá? Nós tivemos várias discussões alguns anos atrás, discussões não, né, mas enfim, foram apresentadas várias informações equivocadas, erradas, enfim, né, sobre qual o viés, né, político, digamos assim, do olhar fascista, tá? Isso não tem discussão, pessoas, isso é simples, tu não vai debater o que é inegável, certo, pessoas? Assim, o fascismo, ele é uma ditadura, ele é autoritário e o seu viés, sem dúvida nenhuma, é de extrema direita. Ponto. Por que de extrema direita? Tá? Porque o coração do fascismo é o anticomunismo, certo? O fascismo, ele nasce digamos assim, num dos seus principais discursos, digamos, é o extermínio, a eliminação de qualquer vinculação à esquerda, certo? De qualquer coisa que eles achassem que poderia ser esquerda, digamos. Tanto que depois a gente vai trabalhar direitinho em cada caso, tá? E eu vou desconstruir alguns sensos comuns, né, no sentido, por exemplo, do nome do partido nazista, né, que é Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, mas tem socialista no nome, tá, calma coração, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, tá, mas o fato, tá, pessoas, é que o fascismo ele vai ser alimentado, ele vai ganhar força, vai ganhar peso, ele vai ganhar principalmente muito investimento da alta burguesia industrial, exatamente pelo discurso de extermínio da esquerda. Então, como é que ele vai ser? Não, ele é de extrema direita, certo? Isso assim, ó, é indubitável, certo? Indiscutível. O coração do fascismo é o seu ferrenho, indiscutível anti-comunismo ou anti-esquerda, qualquer coisa. Então, os primeiros grupos a serem exterminados, assassinados, perseguidos, etc., e vão ser mandados, no caso da Alemanha, mais tarde para campos, né, de concentração e depois campos de extermínio, são os grupos de esquerda. São o que eles colocaram como inimigos políticos, certo? Então, são esses grupos que vão, né, ser inicialmente perseguidos, assassinados, linchados, enfim. Então, não é de esquerda. O fascismo, ele é de extrema direita. Isso não tem discussão, tá? Isso é uma coisa muito óbvia. E, inclusive, né, enfim, se qualquer grupo, né, chegar em qualquer grupo neonazista, enfim, né, e falar, olha, vocês são de esquerda, talvez vocês não saiam, né, daquela reunião. Mas, enfim, o fato, tá, pessoas, é que isso é indiscutível. Então, uma das principais características do fascismo é o anticomunismo, tá? Tudo bem?
certo? Eu acho que basicamente características do fascismo são essas que a gente elencou para você. São 3 vídeos, eu acho que eu fiz 3 ou 4 vídeos já, só sobre os conceitos de fascismo, tá? Para vocês verem como é algo bastante complexo, certo? Agora a gente vai começar a estudar os casos específicos, né? O caso italiano e o caso alemão, para a gente poder então entender um pouquinho melhor essa situação, né? Que surgiu então aí na década de 20, certo? Depois daquele contexto lá que a gente já trabalhou com vocês também. Tudo bem? Então fiquem bem, fiquem saudáveis, se cuidem, tá? E estudem história, que é tudo de bom. Beijos.